Oi, oi. Gente, conforme combinado, tô aqui para falar com vocês sobre corpo positivo, sobre amor próprio, autoestima. Esse é um tema, oi Dani, que é super, super, super importante a gente falar 1 milhão de vezes, porque impacta demais na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa qualidade de vida. E a Ju Ferraz, que vinha conversar com a gente hoje, e ela é super envolvida nesse movimento do corpo positivo, infelizmente passou mal, foi parar no hospital, tadinha, com falta de ar, e não vai poder participar. Então me perdoem, mas infelizmente não vai rolar a presença da Ju. Mas a gente vai conversar e bater papo, e numa outra oportunidade, com certeza, a Ju vai aparecer por aqui. Então, Ju, depois que você tiver um pouquinho melhor, que você puder assistir essa live, eu espero que você saiba que a gente tá torcendo pela sua saúde, que você se recupere logo, fique em paz, não tem problema nenhum. O importante é a gente se cuidar, se amar, porque todo o resto a gente dá conta, né? A gente precisa ter saúde. Então, moçada, essa história de corpo positivo, na verdade, eu aprendi com a Ju Ferraz. Foi assistindo uns posts dela que eu comecei a me inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto e a pesquisar. E aí, a partir desse movimento, muitas marcas também se adaptaram e começaram a perceber que ou elas passavam a acolher as diferenças ou elas estavam perdidas, porque hoje em dia a gente não está mais aceitando um estereótipo como por muitos e muitos anos e décadas foi enfiado goela abaixo da sociedade, né, da sociedade. E dentro desse conceito, desse movimento de corpo positivo, na verdade, acho que talvez a tradução para o português fique um pouco confusa. Eu não sei o quanto vocês conhecem sobre esse movimento e o quanto vocês estão inteirados sobre isso. Mas em inglês, as pessoas costumam chamar de body positivity ou body positive. E tem muito mais a ver com a sua positividade com relação ao seu corpo. Então, não existe corpo positivo ou corpo negativo, né? O que existe é corpo. E existe a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo. E é muito importante que a gente tenha, assim, uma atitude, uma postura positiva com relação a tudo na nossa vida. Ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso emocional, ao nosso físico, à forma como a gente se relaciona com a gente e com as pessoas. Mas especificamente com relação ao nosso corpo, quando a gente acredita nos estereótipos e acredita nas caixinhas, nos formatos, nos padrões ideais, certos e errados, e a gente passa a nos ver pertencentes ou não a esses padrões, certas ou erradas, a gente começa a ter um problema muito sério, porque a gente deixa de se conectar com a nossa autenticidade, com a nossa verdade, com a nossa essência, e a honrar a nossa experiência de vida e esse corpo que carrega a gente enquanto a gente está presente nesse planeta. E a gente passa a correr atrás do rabo, porque a gente é uma busca insana pela perfeição nesses padrões, porque interessa a indústria, né? Que a gente não pare nunca de correr atrás desse pertencimento da perfeição. E a gente não vai pertencer ao modelo perfeito jamais, porque ele é subjetivo. E não interessa a ninguém que a gente pertence a esse padrão perfeito, porque se a gente pertencesse, a gente pararia de consumir tanto desenfreadamente, não é mesmo? Então, uma postura positiva perante o próprio corpo, perante a si mesma, é uma postura que honra cada célula do nosso corpo, externa e interna, que honra cada experiência que a gente vive. Eu nunca vou esquecer, acho que eu já contei aqui pra vocês. Uma vez a Fefe, minha filha, que eu amo de paixão, pequenininha, e ela é super vaidosa, e ela é linda de morrer.
ela virou pra mim e falou assim: Mami, você não tem vergonha? Olha o tamanho da sua barriga. Eu tava grávida de 8 meses do meu terceiro filho. Pra você ter uma ideia do quanto... E a Fefe tinha 6 anos de idade. Ela era muito pitiquinha. Pra você ver o quanto isso tá, assim, incrustado na alma da gente desde que a gente é criancinha. Como assim a mãe dela tinha uma barrigona? Né? Não podia. Aí eu falei: Fefe, você esqueceu que eu tô grávida? Ela: esqueci. Desculpa, mãe. Tão pitiquinha e já tão preocupada com essa questão da aparência do corpo, da barriga. E aí, anos depois, eu não lembro qual dos meus filhos foi que me fez essa pergunta, eu não lembro se foi a Fefe, sobre as minhas estrias na minha barriga. Ai, mami, porque eu brincava com eles de teatrinho, de fantoche, porque eu tinha tanta estria na barriga que dava pra puxar a pele e fazer brincadeira de cancan. Então eu fazia tan tan tan. Era hilário, eles rolavam de rir com essa brincadeira que eu fazia na minha barriga. E um dia eles me perguntaram: mãe, por que você não tira essas estrias? E eu respondi pra eles, eu falei: sabe por que eu não tiro? Porque elas me lembram um período muito especial na minha vida, que foi quando eu gestei vocês. Essas estrias, elas são a prova da gestação e da criação de 3 vidas que são mais importantes do que qualquer outra vida na minha vida. Elas são a prova do meu amor. Elas são a lembrança de que vocês nasceram daqui, da minha barriga. E eu honro muito isso. E aí eles falaram: nossa, que legal. Então, essa postura positiva não significa a gente não se cuidar. Ela significa a gente se amar incondicionalmente. E ela significa, inclusive, a gente se cuidar por se amar. E não porque a gente precise atender a qualquer padrão. Não porque a gente precise ser perfeito aos olhos dos outros. Entende? Eu entendo que uma postura positiva diante do nosso corpo represente o nosso desejo de conviver dentro deste corpo enquanto a gente está vivo da melhor maneira possível. E de verdade, a beleza tá aí. Porque não adianta uma pessoa pertencer aos padrões estabelecidos pela indústria da moda e da beleza e ela não ter uma postura que demonstre autoconfiança, que demonstre amor próprio, que seja generosa, que consiga olhar o outro também e não só a si mesma, que não seja narcisista. Ela não vai conseguir se relacionar com ninguém e ela não vai ser feliz, porque a gente precisa conseguir se relacionar e amar a gente e aos outros para conseguir ser feliz. Tem um filme que eu acho que é muito representativo dessa questão da autoimagem, que é com a Amy Schumer. Não sei se vocês já assistiram. Em inglês, o título é I Feel Pretty, que significa eu me sinto linda. Só que em português mudaram esse título para Sexy por Acidente. Eu não sei se vocês assistiram, mas se não assistiram, vale muito a pena assistir. É um filme muito legal. E aí, nesse filme, a personagem da Amy Schumer, ela detesta o próprio corpo, ela se acha feia, se acha gorda, e ela vai pra academia e fica se comparando. Lembra da história de se comparar, que é a cara da tragédia, da tristeza, porque as pessoas são únicas. E ela se comparando com as magrinhas e jovenzinhas e bonitinhas, e ela se sentindo horrorosa. E o cabelo dela, acho que enrosca no spinning lá da bicicleta, e ela cai no chão e bate a cabeça. Quando ela acorda, ela se olha no espelho e se vê espetacular, magérrima, gostosa. E aí ela começa a agir como se ela fosse magérrima e gostosa. E aí ela encanta um monte de gente. Ela se diverte pra caramba. Ela arranja um cara super bacana que se apaixona por ela. Só que o mundo continua olhando pra ela como ela é na realidade fisicamente. Só que ela passa a se olhar com outros olhos, com um olhar de quem se admira, de quem se ama, de quem se valoriza. E as pessoas à volta dela, apesar de, principalmente as que já a conheciam, apesar delas
olharem pra ela e falarem assim, nossa, o que aconteceu com você que você mudou tanto? Elas passam a olhar pra ela através dos novos olhos da personagem e começam a achar ela linda, sexy e gostosa. Então, isso que eu sempre falo, que o mundo olha pra gente, nos enxerga a partir da forma como a gente se vê. Então, se a gente for mais generosa com o nosso olhar para nós mesmas, as pessoas também serão mais generosas no olhar pra gente, né? Se a gente se acha digna de amor e de ser amada, de ser valorizada, de ser benquista, de se relacionar, o mundo também vai ver a gente assim. Agora, por quê? Por que que a gente precisa se enquadrar a um padrão pré-estabelecido para poder se amar? Porque interessa somente a indústria. Pra gente, não interessa. Eu entendo esse movimento do corpo positivo, da positividade na atitude com relação ao próprio corpo, como uma oportunidade não da gente ficar não saudável ou da gente se virar uma desleixada, que não se cuida, que ao contrário, da gente se amar incondicionalmente, da gente amar cada marquinha, cada ruga que conta quantos anos eu tenho, porque se eu vivi esse tanto, é porque eu construí a minha vida durante todos esses anos. E se eu sou hoje uma pessoa mais madura e que pode compartilhar mais com vocês, é porque eu vivi esse tanto. Porque não pensem que eu, aos 20 anos, poderia estar aqui falando sobre isso com vocês. Não poderia. Eu não teria maturidade, eu não teria vivência, eu não teria experiência. E desculpa, as rugas fazem parte dessa maturidade. E tá tudo bem, e eu me amo assim. E provavelmente eu vou, daqui uns 10 anos, ter muitas mais. E tá tudo bem. Vocês entendem? Eu vou deixar de ir na dermatologista, de me cuidar? Não, porque eu me amo. Eu me cuido porque eu me amo. Eu cuido do meu corpo porque ele carrega a minha alma nessa minha experiência terrena. Mas eu não sou escrava da indústria, da moda e do que os outros vão pensar, do que os outros estão pensando, do que os outros estão esperando. Quanto mais eu me amo, mais as pessoas me curtem, porque mais legal eu sou. Né? O meu marido às vezes me pergunta, ai Fafa, por que eu amo tanto você? E eu respondo, porque eu sou muito legal com você. Eu não respondo porque eu sou linda. Eu não respondo porque eu sou jovem e magra. Eu respondo porque eu sou muito legal com você e porque eu me curto. E eu sei que eu mereço uma pessoa muito legal. E eu sei que quem estiver do meu lado é muito sortudo. E ele sabe que ele é muito sortudo de estar do meu lado. Entende? Isso não é se gabar. Isso é se amar. E não ter vergonha de compartilhar que se ama. Eu adoraria que cada um de vocês escrevesse aqui: eu me amo. Adoraria. Adoraria vocês dizerem: o meu corpo é lindo porque ele é meu e porque ele tem no DNA dele todas as minhas experiências. E as experiências que não são bacanas, elas são aprendizados, elas são oportunidades de evolução. Então tá tudo valendo. Tá tudo valendo. E tá tudo bem. Né? Muitas vezes eu vi alguns comentários nos posts da Ju Ferraz falando: ah, Ju, você tá falando em corpo positivo, mas você emagreceu 10 quilos e continua de regime. Sim, corpo positivo não é um movimento para se aceitar. Na verdade, sim, é para se aceitar incondicionalmente, sim, mas não é um movimento para você se abandonar. Então, se para ela, para a saúde dela, para o bem-estar dela, isso era importante, ela faz muito bem de correr atrás. Agora, eu tenho certeza que ela se ama e se aceita incondicionalmente. Ou pelo menos se esforça para isso, através desse movimento e compartilhando isso, né? Então, amadas, é isso. A nossa autoimagem é uma escolha. Como a gente se percebe... Olha, tem alguém aqui querendo participar da live, né? Que tá pulando do meu lado, me atrapalhando. Desculpa aí, né, Totoca? Me dá um tempinho. Então, gente, a nossa autoimagem, eu vou até deixar ela participar. A nossa autoimagem é uma escolha. A gente escolhe como a gente se vê. A gente escolhe.
E a partir dessa escolha, ai que linda, eu me amo, tô vendo aqui a Ana escrevendo, eu sou foda mesmo, é isso aí. Sol, eu me amo, escrevendo, eu me amo muito, amei, amei, amei. Gente, porque essa é uma escolha, se amar é uma escolha. E eu espero que vocês escolham se amar incondicionalmente. Porque o que ferra é a gente dizer, eu me amo, mas eu me amaria mais se blá blá blá. Eu me amo. Será que eu me amo tanto assim? Não, acho que quando eu ficar magra, quando eu tiver dinheiro, quando isso, quando aquilo, aí eu vou poder me amar. São as condições que atrapalham muito o processo do amor próprio, o desenvolvimento da autoestima. E não basta a gente se achar fodona, a gente precisa se amar fodona, não fodona, a gente precisa se amar maravilhosa, a gente precisa se amar quando a gente tá com piriri, a gente precisa se amar em qualquer momento da vida. Entende? O amor, ele precisa ser incondicional. E ele pode ser incondicional. E ele é lindo quando ele é incondicional. Quando a gente consegue exercer esse amor próprio dessa maneira, esse amor transborda. E a gente consegue amar o ser humano dessa maneira. E aí a gente consegue se relacionar com mais compaixão, com mais generosidade, com mais empatia. Porque a gente passa a exercer essa postura positiva, amorosa, generosa e de compaixão com a gente mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido, gente, a live. Foi uma pena a Ju não ter podido vir. Eu tenho certeza que ela teria ajudado muito nesse debate sobre corpo positivo. Mas não vai faltar oportunidade, com certeza. A gente vai combinar uma próxima. Gente, amo vocês muito. E espero que vocês se amem muito e amem as pessoas às suas voltas com toda essa generosidade, viu? Boa semana pra vocês e até semana que vem numa nova live, se Deus quiser. Beijinho, gente.